O presidente Vladimir Putin caminha para se tornar o líder russo há mais tempo no poder, desde o século XVIII. Acho que o Putin é tanto um ditador poderoso quanto um autocrata que está envelhecendo. Com a economia russa enfrentando sanções sem precedentes, com a guerra na Ucrânia sem data para acabar e com a oposição sendo cada vez mais silenciada, algumas pessoas poderiam pensar que a popularidade de Putin estaria em queda. Era esperado que Putin ficasse mais fraco, mas tanto ele quanto a fortaleza Rússia resistiram mais do que muita gente esperava. Mas então aconteceu o contrário do que se esperava? Estaria Vladimir Putin mais poderoso do que nunca? Veja 3 razões que explicam a consolidação do poder do líder russo. O Kremlin esperava que a invasão da Ucrânia fosse uma ação rápida e sem dificuldades, parecida com a anexação da Crimeia em 2014. Eu acho que a liderança política da Rússia imaginou que essa guerra fosse ser parecida com a da Crimeia, só maior em dimensão. Sem tanto derramamento de sangue, triunfante e popular entre o povo. No entanto, logo ficou aparente que isso não ia acontecer e que civis seriam convocados para o exército. Quando a mobilização começou, a popularidade da operação militar especial caiu. As pessoas estavam extremamente assustadas. A Rússia e a Ucrânia têm uma história complexa e que se entrelaça ao longo do tempo. Por séculos, a Ucrânia foi parte do Império Russo e, mais tarde, da União Soviética, quando a língua e a cultura russas foram dominantes. Muitos ucranianos falam russo e têm parentes na Rússia. O grande problema da guerra na Ucrânia é que muitas pessoas consideram esse conflito como uma guerra civil. E uma guerra civil, por definição, é uma guerra com muitas emoções envolvidas. Por isso, o Putin precisava mudar a narrativa dentro da Rússia. Não é mais uma guerra na Ucrânia, é uma guerra contra o Ocidente. O Ocidente, para o Putin, é simbolizado pela OTAN, a aliança militar de países europeus e da América do Norte. A OTAN foi estabelecida por 12 países no começo da Guerra Fria e agora tem 32 membros, incluindo ex-repúblicas soviéticas. E o Putin acredita que a expansão da OTAN representa uma ameaça direta à Rússia. Quando você apresenta essa guerra como uma guerra contra o Ocidente, isso faz com que você se sinta orgulhoso, porque é você contra o mundo inteiro e seu exército continua lá, continua lutando. O apoio à guerra tem permanecido alto na Rússia, em parte porque não há pesquisas independentes e em parte porque nem todos os cidadãos comuns estão sentindo as consequências diretas do conflito. Logo depois da invasão, o Ocidente reagiu aplicando sanções sem precedentes à Rússia. Eles tentaram sufocar a Rússia ao congelar as reservas internacionais. Quase metade delas, ou 300 bilhões de dólares, não puderam ser movimentadas no Ocidente. Por um lado, as sanções tinham o objetivo de desassociar o Ocidente do vilão. Por outro, a ideia era reduzir a habilidade da Rússia de manter essa guerra ilegal na Europa, mas a economia russa aguentou firme. Além do congelamento das reservas, mais de 1.000 empresas reduziram suas operações ou se retiraram completamente do país. Mas a Rússia é gigantesca e tem muitos recursos. E os economistas se espantaram quando a economia do país cresceu num ritmo mais acelerado do que a do G7 nos anos que se seguiram à invasão da Ucrânia. Outras grandes economias, como China, Índia e Brasil, continuam muito felizes em manter suas relações comerciais com os russos. A principal fonte de recursos da Rússia não foi sancionada pelo Ocidente. As sanções sobre o petróleo são apenas